Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita. Olá meus amigos, um abraço de Antony Galvão, espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo sensacional para o canal Atualiza. Para o canal Atualiza. E este vídeo é mostrando cortes cruciais e cirúrgicos. Talvez cortes que você passou batido e não viu. De uma entrevista sensacional entre o Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, e o Fábio Sabino, nosso mestre, né? Exegeta e também hermeneuta, ou especialista nessas áreas aí. Prestem bem atenção, porque o vídeo é muito bom. Eles participaram de uma entrevista ali no podcast Três Irmãos, não tem muito tempo. Quero mandar um abraço ali aos irmãos daquele podcast e dizer o quanto é importante que esses caras abrem espaços para os ateus e respeitam os ateus. Eles são bem respeitadores. Vou deixar aqui o link dos 3 canais, ok? Do canal do Teologia, do canal Teologia Reversa, né? Do canal do Sabino, Fábio Sabino, e do canal aí do podcast Três Irmãos, para que vocês possam estar atualizados. Vamos para o vídeo. Não perca esse vídeo porque tá muito bom. Muito bom, muito bom. Dá para você assistir com a sua família, porque eles respeitam muito na hora de indagar quem tem sua fé, sua religião. E eu volto finalizando o vídeo, ok? Vamos para o vídeo. Olha só o que está escrito aí, ó. Vede agora que eu sou. Não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e eu mesmo curo. E ninguém pode livrar-se da minha mão. É esse Deus aí de amor? Aquele que mata, ele que fere? Se você pegar toda a Bíblia, você vai ver que é sempre Deus quem decreta as coisas. O genocídio do povo judeu é ele. Dá um exemplo do Novo Testamento para eles. Então, mas quando você... Pode mandar. Não, dá você. Quando você mostra uma parte específica dessa da Bíblia, não, igual fala, você... isso aí você que domina isso aí. Quando você mostra aqui pra gente várias partes dessa da Bíblia com frases, resumidamente, claras, e mostrando que não era puramente amor, bondade e aceitação. Isso vem de um texto, de uma parte maior. O contexto, se eu ler toda essa parte, vai ser o mesmo. É porque o que acontece... Entende aonde eu tô querendo chegar, sabe? Piora. Não é um corte de um podcast. Às vezes a gente tá vendo uma parte, mas o entendimento total, o resultado final é diferente. Vamos fazer o seguinte, abre aí números... Posso só falar essa questão? Pode falar essa questão. Existe uma questão hoje que as pessoas colocam que o Deus do Antigo, dentro da Bíblia, é diferente do Novo. Não. É o mesmo. Quer ver um exemplo? Jesus nasceu. Herodes fez o quê? Herodes procurou matar todas as crianças na idade de Jesus. Ok? Olha o que Deus faz. Deus vem, pega e em sonho para José diz, pega a criança e vai para o Egito. O mesmo Deus que alertou José, padrasto de Jesus, não poderia ter alertado o pai das outras crianças para que não morresse? As outras morreram. Deus só quis poupar Jesus e as outras morreram. Então é o mesmo Deus, não muda. O Deus da Bíblia do Antigo é o mesmo do Novo. Tem um caso no Novo Testamento que é de Ananias e Safira, né? Eles venderam o imóvel, guardaram o dinheiro, não deram tudo, né? Como tinha sido solicitado. Os dois, dentro do contexto, dá a entender que foram fulminados pelo próprio Espírito Santo. Vem um fulminado, vem o outro fulminado também. Aí, a questão que eu pergunto é, por que os dois foram fulminados pelo Deus de amor, pelo Deus da paz, pelo Deus da omnibenevolência, e os pastores estão aí, né, acumulando riqueza, dinheiro e nada acontece? Abre aí pra mim, números, bota lá no 31. 17. Olha só agora, ó. Não, sobe um pouco, vai no 16. Deixa eu ver aqui, ó. Não, vamos subir, vamos subir mais um pouquinho. Aqui, ó. Vamos aqui a partir do 10. Incendiaram todas as cidades que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Aí, se você for ler tudo, é contexto de guerra. Deus lá no início manda, né, a guerra e tudo isso. Tomaram todos os seus despojos,
tudo que havia capturado, as pessoas e os animais, e trouxeram os prisioneiros, os despojos e a presa a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade dos israelitas. Ou seja, já tinham ganho a guerra, tá? Eles foram para uma guerra, eles ganharam, e agora estão trazendo o quê? Os despojos, os prisioneiros, tá? Vamos ver, olha só, o povo do bem aí, o povo do amor. E trouxeram os prisioneiros e depois da presa a Moisés, ao sacerdote Eleazar, à comunidade de israelitas, acampados nas estepes de Moabe, junto ao Jordão, defronte a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés indignou-se contra os chefes do exército, chefes de 1000 e chefes de 100, que voltavam do combate. Ele disse: poupastes a vida a todas as mulheres? Opa, já, olha o que vai vir aí, hein? Mas foram justamente elas que, por instigação de Balaão, levaram os israelitas a serem fiéis a Yarvá, no caso de Fegor, motivo do flagelo que sobreveio à comunidade de Yarvá. Matai, portanto, isso é uma ordem, tá? Todos os meninos e toda mulher que tenha tido relação com o homem. Ou seja, os homossexuais também. Todo menino vai morrer, todos. Agora, meninas, presta atenção, só aquelas que não são virgem. Só as que tiveram já relação. Só vai sobrar a virgem. Agora, olha só. Com homem. Mas conservai com vida para vós. Vós quem? Os soldados, os israelitas, né? Para vós, toda moça que não tenha tido relação com homem. Ou seja, as moças virgens. Quanto a vós, acampai fora do acampamento durante 7 dias, e aí vai seguindo o contexto. Mais à frente é repartido as mulheres e despojos, é dito para, tipo assim, de cada 500, né? Tem essa questão de repartir. Eu pergunto a vocês, como que a gente vai dizer que é um livro de moral e ética e bons costumes para a nossa sociedade? Um livro que manda, de fato, você chegar numa comunidade, você pegar os prisioneiros, matar todos os meninos. As mulheres que conheceram o homem, que não são mais virgens, você vai matar, e as meninas virgens você pega pra você. E tem outros textos na Bíblia que fala que se você enjoar da mulher, você pode abandonar ela. Você pode, tipo assim, pegou na guerra, né, como despojo, você foi lá, teve relações com ela, depois se você quiser pode abandonar. Não tem problema nenhum. E isso, a Bíblia é um livro machista pra caralho. Ué, você acha que, por exemplo, no caso das filhas de Ló, as filhas de Ló são tidas como 2 pecadoras. Né? Mas vamos pensar aqui, Ló era conhecido como um homem justo perante Deus, né? Um homem justo. Se eu não me engano, ele até entra no livro dos justos, né? O Ló. O que acontece? Quando chegam os anjos lá, para poder ver se tinham pessoas que seriam justas na cidade, a multidão vem para pegar os anjos, né? Para sapecar os anjos. Aí, o que o Ló faz? Ló, ele fala, vem cá, entra aqui na minha casa. Ele pega as filhas virgens dele e fala assim, aqui, multidão, eu tenho essas filhas aqui que são virgens, pega elas aí, faz o que vocês quiserem com elas. Aí os anjos foram, usaram a magia de cegueira, né, do D20, e eles conseguiram lá não fazer nada, né? Aí Deus vai fazer a destruição, a mulher de Ló vira estátua de sal, só não sei quem foi que virou para ver se ela virou estátua de sal ou não, e eles vão para uma caverna. E milagrosamente eles conseguem se esquecer de tudo menos de vinho. As duas embebedam o pai, e o pai consegue ficar com a Manju Bereta, e elas transam com ele e engravidam dele. E no outro dia a outra também faz isso. E aí dão origem a 2 nações, né, que vão ser ditas ali como nações pecadoras. E aí o que acontece? Esses contos que você vê na Bíblia são contos chamados etiológicos. Aquilo ali nunca aconteceu. Não existe aquilo, mas essas histórias eram para imputar pecado em uma nação. E a mulher, mais uma vez, é a origem do pecado. Repara isso. Assim como Eva foi a origem do pecado, na Bíblia é dito que quando uma mulher dá à luz ao menino, ela vai ficar impura durante 7 dias. É como se fosse uma espécie de resguardo. Mas quando ela dá à luz a uma menina, ela tem que ficar imunda por 14 dias. No Novo Testamento é dito que a mulher ela tem que ser submissa ao homem e que ela tem que aprender em silêncio. Então essa questão aí de mulheres pastoras, segundo a Bíblia e segundo Paulo, é proibido. Caraca, é sério, a mulher teria que usar véu. Mulher não pode pregar, não. Não poderia, segundo isso aí. É óbvio que vão ter... Aprenda em silêncio que se quiser julgar, julga o seu marido em casa, na sua casa.
Não pode exercer sobre a autoridade do marido. Só que aí o que acontece? Como existem vários Paulos, são vários autores se passando por Paulo em período diferente, vai ter Paulo que aparentemente está a favor de apóstolos. Aí você vai ter, por exemplo, Jesus que tinha discípulas, né? Que quem vê, por exemplo, Jesus no túmulo são mulheres, não são homens. Sim. Então existem coisas ali que você fala assim, parece que é contradição, mas a Bíblia tem contradição do início ao fim. Né? Então é complicado você falar de... Tem alguma passagem da Bíblia que fala dos homossexuais, assim? É Levítico... Aí, dentro da legislação tem várias passagens no Antigo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo. Paulo vai falar também sobre isso. Paulo em Romanos fala... Pra matar, no caso, assim? Que não entra, não. Como Nesse pecado. caso, Levítico fala. De matança, no Antigo. No Novo Testamento vai falar que não herda o reino de Deus. Não entra no céu. Ou é Levítico 21 ou Não, 18, alguma não coisa vai assim. pro céu. Aí tem confronto com a passagem de Jesus no Novo Testamento. Que Jesus vai falar sobre o eunuco de nascença, aqueles que fizeram a pessoa ser eunuco e aqueles que mesmo se fizeram eunuco. Aí me explica pra mim o que é um eunuco de nascença. Eunuco, aqueles que fizeram o homem ser eunuco, aquele que castraram o homem. E aqueles que assim mesmo se fizeram eunuco, aquele que, camarada, eu vim aqui e me castrei. Agora, o que é um eunuco de nascença? Homossexual. Homossexual. Assim, E eu tava tentando achar alguma coisa, sei lá, talvez o hermafrodita que nascia, não sei, sabe? Também. E se você for pegar os eunucos, você tinha dois lados do eunuco. Você tinha um eunuco profissional. Aquele que se Isso. caçava justamente para não ter ato Pra sexual trabalhar nenhum. lá. Existia o eunuco, aquele que tinha vontade e um anseio por homem, pelo sexo alheio, e não por mulher. Você tinha duas equivalências de eunuco. Isso aí entra muito no livro de Daniel. No livro de Daniel que vai entrar a respeito disso. O eunuco profissional que se fazia eunuco é aquele, e o outro eunuco que não. Que ele tinha um órgão, mas ele tinha anseio por homem, não por mulher. E eunuco de nascença. Eunuco de nascença. Caralho, velho. Isso está no Novo Testamento, esse é o problema. Não está no Antigo, está no Novo. E é Jesus quem fala. E aí, outra coisa, vamos lá. Fala aquela questão de Jesus andar com prostituta e ser comilão e beberrão, e Paulo em relação a isso. Jesus, ele é julgado assim como João foi julgado. Existe um contexto que disseram assim, Jesus dizendo, veio João, que não come e nem bebe, e vós dizeis, tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, 11-11. Na Shopee, come pensar mais. amigo de comilão e beberrão. E Jesus fala, e sou mesmo. E sou mesmo. Eu não estou dizendo que eu não sou. Eu sou tudo mesmo. Eu sou comilão e sou beberrão. E o lado bom, que a palavra beberrão, chama-se oinopotes em grego. E oinopotes em grego significa beberrão de vinho, que oinos em grego significa vinho. Então é beberrão de vinho. É no sentido de cambalear, ficar alcoolizado no sentido literal. Se Jesus fosse contra o embriagamento, não vou falar que Jesus foi contra a bebida não, embriagamento. Primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho, ok. Tá lá, em Caná da Galileia, primeiro milagre. Aí acaba-se o vinho, aí chega assim, Jesus, né? Acabou o vinho, encheu de água e transformou água em vinho e suco de uva, vê? Aí dá pro mestre Sala vai dar pro noivo. Ué, olha o que vem dizendo. João capítulo 2, abre aí pra mim, por favor. Vamos ler aí, João capítulo 2. Aí tá dizendo assim, ó. João capítulo 2, Evangelho de João. Depois de todo mundo estar embriagado, serve-se o pior vinho. Isso, capítulo 2. Vou pegar o versículo agora, ok? As boas de Caná. Tu levas o mestre Sala lá. Versículo 7. Disse Jesus aos serventes, encher de água, eles encheram de água. 8. Disse-lhe então, tirai agora e levar o mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala provou a água transformada em vinho e não sabia de onde viera aquele vinho, embora o soubesse os serventes que haviam tirado a água, e chamou então o noivo. E disse-lhe, todo mundo serve primeiro bom vinho, e quando os convidados já tiveram bebido muito, e você está bem aportuguesado, tá? Beberam muito, serve-se o vinho inferior. Por que o inferior? Depois que o cara está alcoolizado, o cara vai conseguir diferenciar o que é o bom e o ruim? Não. Tu, porém, guardaste até agora o vinho bom. Então Jesus não era em contra o embriagamento, porque está dando mais vinho para quem já estava embriagado. Só que o noivo, como era o dono da festa, não estava embriagado. Nossa, isso é top, hein? Geralmente, né, acabou todo o vinho, geralmente serve o pior vinho. Nossa, tu guardaste o melhor vinho ainda? Caraca, Então, se Jesus fosse contra o embriagamento, porque deu mais vinho para quem já estava embriagado.
Aí os crentes ficam doidos pra explicar essas coisas aí, entendeu? E tá escrito na Bíblia, é isso que eu falo, gente. Tá escrito, não tô inventando, não. Tá escrito na sua Bíblia. Todos os outros livros religiosos tem um problema. no mesmo contexto, assim. Como assim? Não entendi? Todos os outros livros religiosos, O Alcorão, Alcorão, Sim, todos. Alcorão também. Pode-se dizer que segue na mesma linha. Sim. Alcorão, assim, o cristianismo, querendo ou não, é uma vertente. Agora, existe uma diferença entre o Evangelho e o Antigo Testamento, sim. Aqui você está vendo Jesus dando bebida para quem estava embriagado. Você vai encontrar Paulo sendo contra o embriagamento. Paulo vai ser contra o embriagamento. Paulo vai dizer assim, Gálatas 6, não lembro se é Gálatas 6 ou Efésios, agora não vou lembrar se é Efésios ou se é Gálatas. Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está indo contra o embriagamento? Se você ler da forma que eu li aqui, que eu reproduzi, vai dizer que sim, só tem um probleminha. Não vos embriagueis com vinho, vírgula, em que há, H-A, de existência, onde há contenda. Eu não estou falando que não pode se embriagar. Não vos embriagueis com vinho em que exista a contenda. Se não existe a contenda, a contenda, pode se embriagar. A mesma coisa é oferta, né? Oferenda, essas coisas. A mesma coisa. Aí hoje o que acontece? O que você vê é que todas as igrejas cristãs estão na heresia, né? São hereges, são heréticas. Estão falando coisa que Jesus não falou, estão falando coisa que Paulo não falou e estão interpretando tudo errado. Né? Cara, e assim, eu vou te falar uma parada. Até me perdoa se eu te ofender de alguma forma, que não é intenção, sabe? Recentemente eu conversei com um cara cristão e falei, pô, olha aqui, o Antônio adora debater com as pessoas religiosas, né? Mostrar a verdade, que foi o que você falou aqui. Minha missão é mostrar a verdade para essas pessoas, né? E eu falei pra esse cara, pô, você fala tão bem da Bíblia, por que você não troca ideia com esse cara aqui, vocês dois trocando uma ideia juntos, né? E ele falou, mano, o Antônio, ele é meio debochado, assim, na hora de tirar. Pô, mano, é que fica meio complicado, mano, você querer falar sério, um cara querendo te convencer de que uma jumenta falou, o sol e a lua parou, um cara ficou 3 dias, 3 noites dentro de um peixe, que existe um judeu voador que anda sobre as águas, que ressuscitou mortos, que é um The Walking Dead, e ninguém registrou. Fica meio complicado você levar a sério. Pode fazer uma complementação sobre isso? O que acontece? Um dos problemas que nós temos. Vamos aceitar que a serpente falou, ok. Vamos aceitar, preste bem atenção. Onde está o problema aqui? Existe um conto, um egípcio também, que 2 vacas também dialogaram com o egípcio. O irmão queria matar e a vaca falou, ei, não entra aí não, teu irmão tá com a faca aí, vai te matar. Aí não deu crédito, daqui a pouco entrou uma outra vaca, ei, a outra vaca não falou que teu irmão tá aí dentro e vai te matar, então não entra. Aí você fala assim, então irmão, não, isso aí não existe. Então por que a sua serpente da Bíblia existe? Que ela é falante e esse conto egípcio não pode ser. Esse é o problema que o cristão não entende. Sim. Se ele aceita esse relato como verdadeiro da serpente, tem que aceitar todos os outros relatos mitológicos como verdade. É uma grande deficiência que existe. O que eu vejo nos seus vídeos, quando você vai conversar com um cristão, com um evangélico e tal, é que os caras não têm o conhecimento suficiente para dialogar com você. E a hora que você começa a mostrar os fatos para ele, aí ele já começa a descredibilizar você. Tipo, não, isso não é verdade, não é assim. E aí o cara não quer acreditar na parada da serpente, que ele fala, não existe esse negócio da vaca, não. E ele não quer saber, não vai atrás. Eu acho que ele não quer ser descredibilizado, entendeu? E aí parte pro sofismo, pra ofensa pessoal, né? Envenenamento do poço, de homem, tudo isso daí. Cara... essas coisas aí não é eu que invento, não é o Sabino que inventa, são até cristãos, judeus, são pessoas que fazem um trabalho acadêmico sério, PhDs, né, que juntam esses materiais arqueológicos, esses achados, esses papiros. Quem vai lá no deserto lá cavar para ver se acha papiro do Novo Testamento? É ateu? Não, é cristão, geralmente é judeu, são essas pessoas que vão lá cavar para ver se acha alguma coisa. Esses caras pegam esses documentos de forma honesta, sincera, eles trazem um relato.
E a gente pega o trabalho desses caras e fala assim, meu irmão, o que os caras estão trazendo aqui é que esse tipo de documentação já era comum no Egito, já tinha no Enuma Elish, já tinha ali nos textos sumérios, já tinha um mito de Adapa, né? E vai falando das questões ugaríticas. Por exemplo, a lei mosaica, você tinha um código de Hammurabi, que era entregue também por um deus, por Shamash. Lembra que a gente falou que Shamash era o deus sol? Sim. Esse Shamash entrega as leis na pedra e você tem a pedra lá. Se você botar aí, ó, código de Hammurabi, pedra, você vai bota aí pra gente aí. E muitas das coisas, muitos dos materiais que eles usam para falar que existiu Moisés, existiu Jesus, essas coisas assim, uma boa parcela deles são materiais que já são comprovadamente fraudados, né? O próprio, por exemplo, testemunho Flaviano, todo mundo já admite que tem fraude ali, né? A gente já sabe, vamos falar assim, mas tem a outra passagem lá que ele fala também do Cristo, aí se você ler o contexto, é um Cristo sacerdotal, é um outro Jesus, é um Jesus sacerdote, não tem nada a ver com o Jesus Cristo. A forma com que o Jacobus morre ali é diferente da que é relatada pela igreja, pela tradição. E o que você acha quando o cara te conta de uma experiência que ele teve espiritual, assim, uma parada foi genuína na vida dele? Você acha que é um bug da mente, assim, é a mente sabotando o cara? Cara, essas coisas aí são chamadas evidências anedóticas. Eu já vi umas paradas foda, assim, cara. Já vivenciei também, tá? Já vivenciei, velho. Será que é um bug da minha mente, assim? Cara, muitas pessoas relatam essas coisas, tipo assim, eu já vi vulto, já vi demônio, não sei o que, sei que lá. Se vê ouvir voz é esquizofrenia. Essa é verdade. Se vê coisa ouvir voz é esquizofrenia. A ciência comprova isso. Que entra no canal e fala assim, eu orei pra Deus, fiz um milagre. Aí, sabe o que eu faço? Eu falo assim, não, cara, eu tô doido pra deixar de ser ateu. Eu sou doido pra ver uns demônios também, né? Se tiver súcubo, pra mim, melhor ainda, né? Que súcubo é aquele demônio que vem, né? À noite. Aí eu falei, show de bola. Vamos fazer o teste aqui agora. Você fala com Deus, fala com Deus. Você ouve Jesus, ouça Jesus. Beleza, pra mim, perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu tô aqui com um site aberto aqui de criança desaparecida. Já que você fala com Deus, você fala com Jesus, pede pra localizar pra nós aí. Vamos botar aqui no Google, vamos lá na delegacia aqui ao vivo. Mas não é assim. Aí os poderes falam. Mas você falou que Não, mas não é falar dele responder. Mas você tinha falado que ele respondia pra você. Não, mas não é assim. É como que é? Eu não sei te explicar. Ele já conversou com você de você ouvir? Não. Aí acaba o milagre. Aí a pessoa fala assim, eu curo. Eu já orei e curei. Falei assim, beleza, vamos subir aqui um amigo nosso aqui que tem Por exemplo, o Sabino tem diabetes. Vamos curar a Sabina aqui ao vivo? Vamos curar o Sabino ao vivo? Aqui pra todo mundo ver? Assim, mas é que aí a vontade do cara não dá pra ele representar, tipo assim, a vontade de Deus. Mas eu vi um estudo, não sei se você chegou a ver isso, que sobre a oração, por exemplo, que é diretamente ligada a Deus. Porque a oração é só um pedido, né? E aí pode ser atendido ou não. Para pessoas que estão em estado, por exemplo, semelhantes em hospitais e eles pegam grupos para orações e fazem oração para uma pessoa. Vamos supor, você está com diabetes nível tal, você também, e está muito ruim. E a gente vai orar e vai fazer uma oração para o professor. Ele tem melhoras significativas enquanto seu quadro permanece. E nesse estudo eles fizeram com efeito placebo também, tipo assim, sabe? Tipo assim, vamos orar para pessoas que sabiam que estavam tendo oração para ver se tinha resultado e para pessoas que não sabiam que tinham pessoas orando para ela. E o resultado foi significativo também para quem recebeu oração mesmo sem saber. O que eu vi é diferente. O que eu vi é quando não se sabia, quando as pessoas estavam orando, o resultado para os dois grupos era o mesmo. Quando se sabia que um grupo estava tendo oração e o outro não, tinha uma melhora pequena, não era tipo assim, muita coisa. Porque entra aí no espectro do efeito placebo, que é um efeito que realmente existe até com pílula de farinha. Então, o que se constatou? É que quando você tem ali o relacionamento com as pessoas trazendo energia positiva, você entrando num estado de meditação, de você ser incentivado a melhorar essas coisas aí, tudo isso trazia um efeito positivo. Mas quando no estudo não se sabia quem estava fazendo oração ou não, o resultado para os dois grupos era o mesmo. Esse é o que eu tenho conhecimento. Inclusive uma inscrita, alguém entrou numa live uma vez e falou isso,
E ela puxou ao vivo lá o estudo e entregou mostrando pra isso. você. Que era esse aí do resultado. Né? Eu ia te falar outra parada, assim, tipo, você é pai, né? Você falou Sim. aqui que você tem filho. Eu tenho também. E uma vez eu tava no hospital, minha menina tinha acabado de nascer, assim. E com 3 dias de vida, o médico falou que ela poderia morrer, sabe? Uhum. E aí, cara, eu lembro que eu saí lá pra fora, assim, velho. E eu sei que pode ser... Pode não, parece cruel pra caralho falar que Deus me ouviu e não ouviu tantos pais que perdem filhos aí todos os dias, né, cara? Mas foi bem confortável pra mim, assim, sabe? Uhum. Meditar ali e achar que eu tava pedindo pra alguém, tipo, ajuda minha filha e tava mal pra caralho, assim. Mas isso é bom. E depois eu entrei num hospital, assim, e eu lembro até hoje desse dia, assim, eu acho que foi um dos momentos, eu já falei aqui várias vezes no podcast, foi um dos momentos mais tranquilizantes da minha vida, porque esse dia que eu entrei na UTI, neonatal, de uma universidade, foi uma hora que eu tive tanta paz, assim, dentro de mim, assim, que eu saí de lá e eu falei pra minha esposa, cara, eu falei assim, eu chamei ela de nega, né, eu falei, nega, eu senti Deus e vai dar tudo certo com a nossa filha. E nossa filha vai ficar bem. Nossa filha vai ficar muito bem. E tá uma criança forte hoje, assim, sabe? Cara, eu ia ficar muito mal, assim, se eu não tivesse alguma coisa pra acreditar naquela hora, sabe? Então, aí você imagina, como você falou, sobre a crueldade do mesmo pai que também tem uma filha que está na pede, mesma situação, sim. que pede, e horas depois o médico chega para ele e fala assim, infelizmente não conseguimos salvar sua filha. Você acha que esse pai ele vai sofrer com depressão, ele vai perder o mundo, o chão dele, ele vai se sentir abandonado? Então, para cada pai que pede, acreditando que tem um Deus ouvindo, e aquilo ali é atendido, existem outras centenas, milhares ou milhões de pais que estão pedindo exatamente a mesma coisa e não estão sendo atendidos. Lembra que eu falei para vocês que o segredo do cristianismo, da religião abraâmica, é que Deus nunca perde? Se você vai na igreja e você ora, e você, seu filho, seu parente é curado, é capaz de você ir na igreja ou num podcast e você dar o testemunho. Olha, eu orei, pedi a Deus, me senti confortável e fui atendido. Porém, quando morrer o seu parente, o seu filho, a pessoa que você gosta, seu amigo, dificilmente você vai vir aqui no podcast e falar assim, olha, eu orei para Deus e falhou. Não fui atendido. Né? Dificilmente você vai falar isso. E quando acontece isso, o que as pessoas falam? Olha, eu perdi meu filho, mas graças a Deus agora ele está lá no paraíso com Deus, está confortável lá. Eu sei que ele era uma pessoa boa e agora ele está com Deus e Jesus livre das mazelas e das doenças desse mundo, do sofrimento desse mundo. Então, Deus nunca perde. Se a pessoa sobrevive, é milagre de Deus. O médico não tem nada a ver com isso, a ciência não tem nada a ver com isso, é milagre de Deus. Se a pessoa fica com sequela, olha como Deus é maravilhoso. Fulano poderia ter morrido, mas Deus é tão bom que ele está aqui com a gente ainda, apesar de estar paralítico, tetraplégico, sem o braço. E quando morre, Foi o tempo de Deus, foi a vontade de Deus. Vontade de Deus, tempo de Deus, é a hora Mas é de por Deus. isso que o professor falou, né? O ser humano, ele sempre vai precisar criar alguma coisa, Sim. assim. Porque o ser humano precisa disso, cara. Sim. Cara, eu Até perdi quem meu perde pai... o Que é a filho, assim, esperança. sabe? O cara que perde o filho, eu já vi relatos também de pais falar assim, mano, eu perdi meu filho e eu não tava aguentando, tava em depressão, até o momento que eu conversei com Deus e Deus falou, me dá esse fardo que eu vou carregar pra você. E a pessoa seguiu a vida depois, sabe? Posso entrar numa coisa aqui? Claro. Qual o anseio de toda a humanidade? Só existe uma única coisa. A esperança de não ver a morte. Nenhum ser humano quer ver a morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer ver ninguém morrer. Ninguém É o maior quer se encontrar com o anseio pai. da humanidade. É isso. É imortalidade. É não ver a morte. Mas é verdade, Onde eu quero tô chegar? mentindo. E toda religião, a essência, o clímax, é a esperança. E a esperança da imortalidade. É a explicação da vida após morte. Elas querem explicar. Isso é um fato? Não. Na Bíblia, muitos aguardavam e esperavam ansiosamente que não viriam a morte. Sabe quem ensinou isso profundamente? Paulo.
Paulo acreditava piamente que não veria morte, que o corpo dele seria transformado, ele vivo, e subiria ao céu, encontrar com Jesus. O que aconteceu com Paulo? Morreu. Ele tá aqui, eu Mas ele ensinou isso. E hoje se ensina que chama-se o arrebatamento. Hoje, todas as igrejas cristãs ensinam a mesma coisa. E nem para Paulo que ele falasse assim, ó, nós os que ficarmos vivos não precederemos os que dormem. Ele estava acreditando que ele ia ver a ressurreição dos mortos e ia estar lá no paraíso com Jesus em vida ainda, né? E hoje fica se ensinando essas heresias aí que o Sabino falou. E aquilo que eu falei, cara, é mais pura verdade. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo acredita em paraíso, em céu, em Jesus, mas na hora da doença, meu amigo, todo mundo corre pro hospital, vai tomar o melhor remédio. Por que os pastores, os líderes religiosos, o Papa tem os melhores planos de saúde? Você vê Valdomiro, você vê o Macedo, você vê o R.R. Soares, o Papa. Quando eles ficam doentes, quando eles pegam Covid, a primeira coisa que eles vão para um hospital Albert chamado Einstein. Albert Einstein. Sim. Eles vão pro melhor que a ciência tem a oferecer. Ué, mas se o céu é tão bom, o paraíso é tão bom, e o pai tá chamando já que ele te deu uma doença, você vai impedir o pai de te levar pro lado dele, meu amigo? Você que alega tanto curar pessoas, os caras alegam curar paralítico, alega curar pessoa com AIDS, alega curar pessoa com câncer, alega curar pessoa que tem parte faltando do corpo. Chega na hora deles, é sempre o cartão do plano de saúde. Alguma coisa errada não tá certa aí. Eu tenho que debochar disso, né? Eu tenho que debochar. Sim, eu tenho que falar, meu irmão, se tu acredita que esses caras têm milagre, tu tá sendo trouxa. Sim. Tu tá sendo feito de otário. Não, disso Essa aí é a tem que verdade. debochar mesmo, pô. Esse cara, eu lembro da religião na época que impedia a pessoa de fazer uma transfusão de sangue. É, e Sim. testemunho de Jeová Tem faz até isso. hoje, viu? Né? Tem até hoje. Tem, Exato, tem, testemunho de Jeová faz isso. Tinha coisas tem. absurdas, né? Pô, não pode cortar o cabelo. Na minha época tinha um amigo que não podia ver televisão. Tem. Cara, não Tem até tinha hoje também. televisão. Essa ainda existe. Cara, Não pode O ver presidente televisão, morreu, mas cara. ainda continua. Imagina aí, olha só a loucura que é a religião. Na testemunha de Jeová, se você tá com seu filho, levando ele pra escola, vem um carro, atropela ele, vem a ambulância, pega seu filho, você, por mais desesperado que esteja, você tem que ir para o hospital, não para ajudar os médicos com informações, essas coisas para salvar o seu filho, mas você tem que ir para o hospital e falar assim, não faça a transfusão de sangue, não doe órgão, não ajude meu filho. Isso é absurdo. Isso é a loucura da religião. E hoje nós temos um país que, e não só o Brasil, outras nações também, que aceitam isso, acham isso normal. Isso pra mim é Nossa, loucura. Absurdo. Nós teríamos como nação que zelar pela vida dessa criança. Essa criança não tem capacidade de dizer se ela vai ser testemunha de Jeová, se ela vai ser ateia, se ela vai ser cristã, se ela vai ser um bandista. Ela tem que ser protegida pelo Estado. E é isso que o Estado laico tem que garantir. A vida de um indivíduo. A gente não fala tanto assim da proteção do indivíduo na barriga da mãe, de evitar aborto. Então por que a gente está falando que uma religião ela pode pegar uma criança e evitar que seja feita uma transfusão de sangue por causa de loucura de religião? Ah, Antônio, você tem que respeitar a religião. Eu vou respeitar assassinato de criança onde, cara? Eu sou maluco agora? Eu sou maluco de respeitar um livro que fala que a menina que não é virgem no dia do casamento, ou se ela for estuprada e não gritar alto o suficiente, ela tem que ser morta. E se um cara abusar dela e ela não tiver compromisso de casamento, ela tem que se casar com o abusador desde que ele pague ao pai? Eu não vou respeitar isso nunca. Isso é loucura. A sociedade humana já evoluiu o suficiente para abandonar esses velhos mitos, né, essas leis antigas, essas tradições antigas, que hoje não representam mais a sociedade humana, a nossa civilização. Então nós temos que pleitear por uma civilização mais humanista, mais secular, que respeita os direitos humanos, que respeita o indivíduo, que respeita a liberdade religiosa, desde que ela não desrespeite outras pessoas, desde que ela não ofenda o homossexual, desde que ela não cause depressão nas pessoas, desde que ela não evite que um filho receba transfusão de sangue. Outra coisa dos termos de Jeová que já vieram me relatar, pessoas que eram dos termos de Jeová, é o seguinte: uma criança é abusada lá dentro. Para ela poder comunicar à polícia, tem que ter duas testemunhas que viram o abuso, senão fica ali dentro. Olha a loucura que é esse sistema. Você abre o jornal todo dia, cara, é caso de padre que abusou de criança. Você abre o jornal todo dia, é caso de pastor que abusa de criança. Aí eu pergunto, se Deus ele é onipresente, ele tá olhando isso e não tá fazendo absolutamente nada, o mais provável é que ele não existe. Cara, né? por que tem tanto Mas padre sabe- abusador, hein, mano? Cara, é o ambiente perfeito, né? De volta, vocês viram aí, né? Vocês assistiram aí. O canal atualiza, eu vou trazer vários cortes de entrevistas de ateus, de racionais. Vou trazer muitos vídeos interessantes aqui também, para que este canal se incorpore assim como os outros dois. O canal
Pilastra da Verdade e o canal Portão de Saída. Então, este canal também é um calço dos outros dois. Agradeço a vocês pelo apoio e vamos em frente, porque atrás vem crente. E eu sempre digo no final dos meus vídeos, eu fui, mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo neste canal, que vai ser tão sensacional quanto este. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.